pelo academicismo, né, para facilitar, foi separado o ser humano, os animais, em órgãos, né? Mas, na verdade, não está nada separado, está tudo integrado. Então, a medicina integrativa ela faz mais parte tem mais a ver com a realidade do que com a realidade fragmentada da ciência newtoniana. Bom, então, em respeito aí aos presentes, né, iniciar a nossa apresentação. Boa tarde a todos, pessoal. Quero agradecer a todos aí por estarem presentes. Quero agradecer ao Alexandre por estar aí organizando essa atividade, né? A gente já estava ensaiando, querendo fazer esse primeiro webinar já fazia algum tempo. O pessoal estava pedindo, né? Porque a gente já vem há alguns anos já trabalhando nisso e acumulando uma série de conhecimentos que a gente considera super relevantes aí nessa questão da gênese da saúde e das doenças. Então, eu vejo assim, muita gente doente, com problemas graves de saúde, sofrendo bastante com os tratamentos convencionais, e a gente vê que a abordagem médica convencional ainda está muito aquém, né, do que poderia estar. Então, a ideia é a gente estar melhorando essa cultura da saúde, o entendimento de como surgem as doenças e como a gente pode melhorar, né, levando isso para a população e para os próprios profissionais também. Então, a gente vai falar aqui sobre essa medicina integrativa funcional. Então, vou me apresentar aqui. Meu nome é João Ricardo Yamazita, eu sou médico, né? E eu tenho uma história assim, eu estudava engenharia de alimentos, há muitos anos atrás, bastante tempo atrás, e eu passei por uma cura espiritual, digamos, né? E aquilo mudou muito a minha cabeça, a minha vida, e fez com que eu começasse a buscar algo mais além da matéria, o sentido da vida, e também eu busquei assim, acabei mudando de profissão para uma profissão que eu pudesse fazer assistência. Esse era o sentido da minha vida, eu achei. Eu acabei indo estudar medicina. Dentro da medicina eu vi que a medicina era muito sintomática, atuava mais nas doenças, mas não atuava nas causas, né? Então, desde o início do curso de medicina, desde o primeiro ano, já comecei a estudar, ter uma visão abrangente da medicina, além só da visão da doença. Porque a medicina estuda a doença. Os médicos conhecem tudo sobre a doença. Mas, se você for perguntar alguma coisa que promova a saúde, muda completamente a realidade. Não se estuda, os médicos, em geral, conhecem pouco como promover a saúde. E desde aquela época eu tinha essa abordagem. Aí depois de formado, eu busquei continuar aprofundando esse entendimento, eu vi que a medicina convencional tinha pouco a oferecer, mas sempre estudando muito a medicina convencional também, e eu comecei a estudar homeopatia, acupuntura, psiquiatria, medicina de família, que eu achei que dava um entendimento muito bom, sistêmico, né? Não só da pessoa, mas ela envolvida no seu meio ambiente. E, por fim, acabei estudando também a saúde quântica, através da Quantum Bio, da fisioquântica e várias outras correntes da física quântica que estão crescendo bastante no mundo inteiro, né? E depois com a medicina funcional, ortomolecular. E hoje estamos aí com a medicina integrativa. Então, o que é a medicina integrativa? A medicina integrativa é a medicina que integra a medicina convencional, a comum, né? Mas também integra as terapias, os conhecimentos de práticas complementares e alternativas. Essas medicina ayurvédica, medicina chinesa, homeopatia, e várias outras que existem no mundo inteiro. Mas, além disso, também integra os conhecimentos científicos avançados. São chamados de a medicina translacional, que é a medicina que integra o conhecimento científico de ponta e traz para a prática clínica do consultório. Também integra a medicina funcional, que é a medicina das causas,
E também tem uma outra corrente nos Estados Unidos chamada de anti-aging, anti-envelhecimento, que foi, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina proibiu usar o termo anti-envelhecimento, né? Então, mas é uma corrente que traz muitos esclarecimentos no mecanismo de adoecimento. E, além disso, a medicina integrativa também, ela integra os diversos órgãos e sistemas do corpo humano, porque a medicina, a ciência separou a gente em órgãos, coração, corpo, intestino, cérebro, mas a realidade é que estamos todos integrados, cada órgão é integrado aos outros, com uma profunda conexão entre todos os tecidos. E este ano surgiu a teoria a ciência confirmou a existência da matriz extracelular, que mostra que traz uma base para os efeitos da acupuntura, por exemplo. Quando você aplica uma agulha de acupuntura no pé, ele acaba tendo imediatamente um efeito em outras partes do corpo, porque você está atuando sobre a matriz extracelular. Então, todos os órgãos e sistemas estão conectados, assim como também estão conectados ao nosso corpo e à nossa mente, e às nossas emoções e à nossa espiritualidade. Está tudo conectado. Então, a gente precisa de uma medicina integrativa porque ela é mais condizente com a realidade. A realidade não é fragmentada. A gente fragmentou ela devido à necessidade da ciência newtoniana, cartesiana, de separar os aspectos em sistemas mais facilmente estudáveis. Mas, na verdade, o todo é muito complexo. É um todo integrado. Além disso, outra característica da medicina integrativa é que ela é personalizada. Cada pessoa tem uma história de vida, uma genética, uma epigenética singular, e assim também tem uma bioquímica, um metabolismo totalmente diferente de um indivíduo para outro. Então, a abordagem de cada pessoa tem que ser diferenciada. Não dá para tratar todos iguais, com os mesmos tratamentos. Então, a medicina integrativa, ela é uma tendência mundial. Desde a década de 90, as pesquisas científicas mostraram que estava havendo um aumento da procura por essas terapias alternativas e complementares nos países desenvolvidos. Ao contrário do que se pensava, que quem recorria a essas medicinas eram as pessoas dos países pobres, que não tinham condições, a pessoa procurava esses tratamentos. Mas não, eles verificaram que quem procurava esses tratamentos eram justamente as classes sociais mais esclarecidas e mais economicamente favorecidas, e nos países desenvolvidos. Então, os motivos que eles descobriram era que existia uma insatisfação crescente com a medicina convencional, devido às limitações dos resultados, também devido aos efeitos colaterais indesejados, ou por uma filosofia de vida. A pessoa tinha um entendimento que não condizia com o que ela encontrava em seus profissionais de saúde. Então, isso é o holismo, né? A pessoa procura uma abordagem que seja mais condizente com o que ela entende do universo. Então, agora em 2018, teve 29 práticas que foram chanceladas pelo SUS, pelo ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, que é aqui do Paraná. Inclusive, a irmã dele é uma médica integrativa, a doutora Bárbara, né? Então, eles oficializaram a prática dessas 29 terapias complementares dentro do SUS. Inclusive, ozonioterapia, que é uma terapia bastante poderosa, né? E, olha só, a gente pode ver essa mudança de paradigma, uma revolução silenciosa que está acontecendo na saúde mundial. Aqui estão algumas diferenças. A medicina convencional tem um foco na doença, e a medicina integrativa tem um foco na saúde. Pode parecer, assim, difícil de entender, mas logo a gente vai entender isso melhor. A medicina convencional é centrada no médico, no autoritarismo do médico, e a medicina integrativa é no paciente. Cada paciente é diferente. A medicina convencional fragmenta o paciente em partes, enquanto a integrativa é holística, né? E a convencional não considera particularidades. A maioria dos pacientes entram nos mesmos protocolos de tratamento, enquanto é necessário valorizar a singularidade das pessoas. A convencional,
busca uma detecção precoce das doenças. Quer dizer, não é bem uma prevenção. Ela detecta quando a doença já surgiu. Por exemplo, o câncer de mama. Eu recomendo a mamografia todos os anos, depois dos 40, 50 anos. Só detecta a hora que já apareceu o tumor. No entanto, existe uma técnica chamada de termografia, que ela possibilita tomar, a pressão vai aumentar do mesmo jeito. Então, significa que a causa, o mecanismo que estava gerando a doença não foi abordado. Então, a medicina integrativa atua sobre a medicina das causas, medicina funcional. O que está fazendo aquela pressão aumentar? Então, pela medicina convencional, ainda não se sabe as causas. Tudo, praticamente, a maior parte dos casos é idiopático. Idiopático em medicina significa que não se sabe a causa. Enquanto na medicina integrativa, a gente atua nas causas. Então, a maioria dos processos das doenças ocorre uma intoxicação, uma inflamação, deficiências nutricionais ou deficiências de componentes hormonais, nutracêuticos. Então, ela busca otimizar os fatores que geram a saúde, a salutogênese, a gênese da saúde. Então, a gente busca otimizar os fatores que geram a saúde e minimizar os fatores que são disruptores fisiológicos, que prejudicam a saúde. Então, aqui vamos explicar essa árvore da medicina funcional. O Alexandre falou, essa árvore a gente já conhece lá do site, lá da nossa página do Facebook. Então, é um símbolo, né, que é usado pela medicina funcional para explicar que as doenças, em geral, elas são como os galhos, a manifestação última de desequilíbrios internos das doenças. Então, tanto o câncer quanto as doenças cardíacas, ansiedade, depressão, doenças autoimunes, elas têm as mesmas raízes, que são ali, ó, inflamação, estresse, dieta pobre, toxinas ambientais, falta de sono, relações sociais pobres, deficiências nutricionais, falta de exercício, pensamentos tóxicos, traumas da vida, né? A nossa genética também. A genética antes era considerada o principal fator da doença. Ele era assim, o que mais mandava. Hoje, com essa revolução que está ocorrendo na medicina, com esses conhecimentos novos, descobriu-se que a epigenética ela está acima da genética. Epi é acima. Então, a epigenética ela não envolve alterações no código genético do DNA, mas a epigenética é que regula a ativação ou desativação dos genes. Então, a pessoa pode ter genes patogênicos e não estar expressando. Ou então, ela pode ter genes protetores que podem ser desativados com o estilo de vida, com a alimentação e acabar gerando as doenças. E nisso a gente vê assim, que existem as doenças da civilização, nesse slide aí. Então tem o Alzheimer, diabetes, as doenças crônicas em geral, em franca expansão. Então elas são como esses icebergs, elas são a ponta do iceberg que está aparecendo. Então antes de aparecer a doença, muitas vezes já existe o processo cronicamente instalado, ali as causas das doenças já vêm de anos, igual no câncer de mama que eu falei, já vinha 10 anos antes, já se avolumando aquela porção do iceberg por baixo da água. Então, o que a gente vê depois é quando aparece. De repente aparece a doença lá. Poxa, mas como que foi aparecer esse câncer, essa doença agora, de repente? Não, ela já vinha num processo, já vinha latente, até que a pessoa talvez ela viesse mantendo um equilíbrio da sua saúde, do seu emocional. A gente tem uma capacidade de desintoxicar o nosso organismo, de desinflamar, de se manter em equilíbrio, de manter a homeostase. Mas às vezes estava já meio assim no limite. E quando a gente passa por um conflito, um estresse maior, uma situação de maior intoxicação, seja ambiental, exógena, ou seja interna por fatores emocionais,
Então, a capacidade de desintoxicar, ela fica abaixo da intoxicação que a pessoa está vivendo naquele momento. Então, nesse momento, podem surgir as doenças. É o que a gente vê no câncer, por exemplo. É muito comum a pessoa descobrir um câncer e, geralmente, a gente vai ver, ocorreu assim, uma situação estressante, muito grave, 6 meses até 24 meses antes daquela doença grave. Doenças mais leves, por exemplo, como um resfriado, uma gripe, uma enxaqueca, às vezes é precedido por menos tempo. A pessoa passou por um estresse emocional, uma tristeza, e daí no dia seguinte fica gripada. Então, as doenças leves têm um menor período de latência. As doenças graves já têm um maior período de latência, de desequilíbrio da sua fisiologia. E olha só, lá nos Estados Unidos, em 2004, essa foi a capa da revista Time, 2004, olha lá, já falava sobre o assassino secreto, a inflamação. A inflamação e as doenças cardíacas, o câncer, Alzheimer e outras doenças. Então, há 14 anos já apareceu na capa de uma das principais revistas americanas, eles já trouxeram isso à tona. Por que estavam surgindo essas doenças, né, aumentando tanto, e a base comum de todas elas? No Brasil, infelizmente, ainda não apareceu na capa da Veja, da Isto É, nada. Então, quer dizer, ainda não esclareceram a nossa população sobre a verdadeira causa das doenças, e é o que a gente vai estar explicando aqui. Então, a inflamação, existe a inflamação aguda, que ela é benéfica, protege a gente contra doenças agudas, né? A pessoa tem uma pneumonia, uma meningite, uma doença grave, precisa da inflamação para combater essa doença. Uma ferida de pele, se não tiver inflamação, ela não combate, não cicatriza. Agora, o problema é quando existe a inflamação crônica, do lado direito em vermelho, que geralmente é uma inflamação crônica silenciosa. A pessoa pode não sentir nada, não sentir nada. Às vezes pode ter uma crise de enxaqueca, dor de cabeça, uma tendinite, uma dor aqui ou ali, e parecer que é apenas uma doença simples, mas são sinais de que está ocorrendo alguma coisa errada. Existe uma inflamação em curso que está subliminar, igual no slide do iceberg. Existe algo ali que está causando esse processo. Então, a inflamação crônica, a gente vê nesse slide, pena ali que tem embaixo não sei se vocês estão vendo ali no topo do slide, em primeiro lugar tem o câncer, iniciação, progressão e metástase. O câncer, ele tem como uma das bases a inflamação crônica. Então, a inflamação, ela inicia, gera as células cancerosas, alteração que transforma as células benignas, normais, em cancerosas. Ela contribui para a progressão da doença e para a metástase do câncer para outros órgãos. Um pouco mais para a direita ali temos as doenças neurológicas, Alzheimer, depressão, Parkinson, ansiedade e todas as outras doenças neurodegenerativas, né? Autismo. Existe a inflamação crônica, uma neuroinflamação. Podemos ver ali também a diabetes, e as complicações da diabetes são relacionadas à inflamação, doenças pulmonares, asma, bronquite, DPOC, que é um enfisema devido ao cigarro. Ali embaixo, as doenças reumáticas, né? Osteoarticulares, por exemplo, osteoartrite, ou chamada artrose, artrite reumatoide, lúpus. O lúpus, hoje estão dizendo que estão comparando o lúpus à doença celíaca, quer dizer, é uma doença inflamatória causada pelo glúten. Muito interessante isso. Olha lá, pode causar alterações metabólicas, a inflamação pode causar doenças autoimunes, como eu falei, o lúpus ali, doença de Crohn, e as doenças cardiovasculares, aterosclerose, infarto, derrames, hipertensão. A gente poderia colocar aqui praticamente todas as doenças crônicas, com algumas exceções, quase todas têm a inflamação crônica na sua base.
Então, aqui um exemplo, né, a gente vai explicar em algumas doenças, como é que a inflamação se manifesta. Não sei se vocês conseguem ver ali em cima do slide, é um slide explicando sobre a ansiedade, a depressão, slide retirado desse artigo científico de 2013, chamado Inflamação, Serotonina e a Depressão Maior. Então, explicando ali, o triptofano é um aminoácido que a gente obtém dos alimentos. Então, pela via metabólica saudável, a gente produz serotonina, tanto no intestino quanto no nosso cérebro. A serotonina promove a felicidade, a paz, tranquilidade. E a serotonina, quando a gente dorme à noite, ela é transformada em melatonina. Quando existe, a gente está num quarto escuro, sem luz, né, e quando a gente dorme mais cedo. Agora, quando existe inflamação, ali vejam ali, a ativação do sistema imune, ela ativa aquela IDO, essa enzima chamada indolamina deoxidase. Então, o triptofano, em vez de ser convertido em serotonina, ele é transformado nessas outras substâncias, quinurenina e ácido quinurênico, que são substâncias neurotóxicas, por elas ativarem aquele receptor ali, NMDA, é um receptor no cérebro, que ele ativa excessivamente o glutamato. Então, ele causa um estresse oxidativo e isso gera uma neurotoxicidade. Então, por exemplo, na ansiedade, na depressão, na nossa visão, não basta você tomar um antidepressivo, um ansiolítico, um calmante, porque você está aliviando os sintomas, mas você está amortecendo aqueles sinais, aqueles sintomas que estão mostrando que existe algo errado. Você está amortecendo eles e não está tratando a causa. Vejam ali, a inflamação. Mês passado, aqui em Foz do Iguaçu, teve um congresso latino-americano de psiquiatria. Eu fiquei, assim, abismado de ver que na programação do congresso, de um congresso grande, importante desses, não falava nada sobre inflamação, sobre a microbiota intestinal, sobre os mecanismos que geram essa depressão de serotonina. Então, por isso que a gente está aqui para trazer esse conhecimento à tona, porque não dá para esperar ele ser trazido pela medicina convencional. Então, aqui dentro do sistema nervoso central, nesse slide, a gente vê como que se manifesta a inflamação. Esse é um slide retirado de um estudo sobre Alzheimer, né, mas ele pode ser aplicado para outras doenças neurodegenerativas. Basta mudar o local onde a inflamação se manifesta. Então, ali a gente tem um vaso sanguíneo, onde chegam as moléculas e também as citocinas inflamatórias, que são moléculas que ativam a inflamação. Elas saem de dentro dos vasos, ativando a micróglia, que são as células do sistema imunológico dentro do sistema nervoso central, e essa micróglia, ela ativa uma cascata de eventos inflamatórios dentro do cérebro. Então, ela faz com que os astrócitos eles promovam uma liberação aumentada de glutamato, ao mesmo tempo que uma desativação diminuída do glutamato. Isso acaba causando um excesso de glutamato nas fendas sinápticas e também ocorre, em paralelo, a ativação daquele receptor que eu falei, o N-metil-D-aspartato, que libera muito glutamato dentro dos neurônios e uma entrada excessiva de cálcio dentro dos neurônios. Esse cálcio em excesso gera um estresse oxidativo. É muito cálcio, muitos radicais livres que acabam lesando as mitocôndrias e outras proteínas dentro do citoplasma das células. E isso acaba causando uma excitotoxicidade, uma neurotoxicidade, a morte neuronal. Então, esse é o mecanismo que ocorre a neurodegeneração no Alzheimer. Também poderíamos falar no Parkinson, na esclerose múltipla, na doença do neurônio motor, também esclerose lateral amiotrófica, né, e várias outras doenças neurodegenerativas, como autismo também. Então, o mecanismo é esse. Agora aqui, a inflamação, como se manifesta nos vasos, né? Causando as doenças cardiovasculares.
Então, o infarto, por exemplo, ele já há alguns anos já se sabe que ele não é causado pelo colesterol, ele é causado pela inflamação. Então, nesse slide a gente vê a inflamação atuando em diversas fases, estágios da doença aterosclerótica. Então, ali à esquerda, a gente vê um vaso normal, né? Ainda sem placas de aterosclerose, mas já começa a ocorrer, ali eu escrevi RL, são os radicais livres, que lesam o endotélio, que é a camada celular que reveste os vasos, as artérias. Então, ela lesa o endotélio, e isso acaba causando a inflamação, né? E em decorrência disso, os, o colesterol acaba se aderindo a essas paredes é como se fosse um band-aid para ajudar a sarar essas feridas no endotélio, e vai se formando essa placa de colesterol cada vez mais espessa, né? Vai se desenvolvendo até que chega uma inflamação maior e acaba fazendo uma ruptura da placa de aterosclerose e gera um trombo e obstrui a coronária, que se torna, então, o infarto agudo do miocárdio. Se a gente transpor esse mecanismo para a carótida, que é a artéria que leva sangue para a nossa cabeça, para o cérebro, então, quando ocorre essa ruptura, é o chamado AVC, acidente vascular cerebral, ou derrame, popularmente falado, né? Então, esse é o mecanismo que a inflamação acaba gerando todo o processo. E também é um dos processos que envolve a hipertensão. Aqui nesse outro slide, a gente vê como os radicais livres, que são chamados ali de ROS, que são espécies reativas de oxigênio, elas afetam a ENOS, que é uma enzima que se encontra no endotélio, dentro das artérias, que produz óxido nítrico. O óxido nítrico, ele dilata as artérias. Então, a dilatação e a contração das artérias é controlada por esse óxido nítrico. Quando existe os radicais livres em excesso, derivado da inflamação, diríamos assim, para entender melhor, a inflamação, ela resulta em formação de radicais livres. Esses radicais livres lesam essa enzima que produz óxido nítrico e ela acaba ficando comprometida e a pessoa não produz óxido nítrico suficiente e ocorre a hipertensão. Esse é um dos mecanismos da hipertensão, gerando aterosclerose e também aumentando o risco das doenças coronarianas. E o óxido nítrico, essa enzima que produz óxido nítrico, ela pode ser favorecida por vários alimentos e também pela atividade física, pelo nosso estilo de vida. Então, é correspondente à nossa alimentação. Se a pessoa tem hipertensão, é possível que ela possa controlar a sua hipertensão e mesmo chegar à cura de muitos casos através de uma adoção de estilo de vida mais saudável. Então, aqui no câncer, como que a inflamação atua no câncer? Então, os agentes microbianos patogênicos, exposição a tóxicos ambientais, metais tóxicos, bisfenol, ftalatos dos alimentos, tem várias toxinas ambientais que podem causar essa inflamação. O estilo de vida errado também, ou mesmo tratamentos que a pessoa possa estar fazendo, pode gerar inflamação crônica e acaba gerando transformação celular. Então, como a gente falou antes, a inflamação ela leva à formação de radicais livres. Radicais livres são são elétrons desemparelhados. Então, a gente explicando melhor, lembram-se como um pedaço de ferro, um cano de ferro. Quando ele é exposto ao ar ambiente, ele passa por uma ferrugem, né? Ele fica amarelado, e isso é oxidação, é a ferrugem. Então, essa oxidação ocorre nas nossas células também, nas nossas moléculas. Então, as nossas moléculas enferrujadas, oxidadas, elas perdem a capacidade de estarem funcionando adequadamente
e também gera danos ao DNA. Então, inicia a transformação celular. Então, a inflamação crônica acaba gerando transformações celulares que geram o início do câncer, que gera um crescimento primário do tumor e depois acaba favorecendo também a metástase do câncer, que é quando o câncer ele se alastra para outros tecidos. Então, como a gente viu, né, a inflamação está envolvida em vários mecanismos. E aqui, esse slide fala do câncer como uma doença metabólica. Então, essa teoria foi lançada através de um livro chamado Câncer como uma doença metabólica. Existe o artigo científico dela também. Então, esse grupo de pesquisadores, eles viram que quando se pegava o núcleo celular de uma célula cancerosa e se transportava esse núcleo doente para uma célula saudável, essa célula saudável continuava saudável. Agora, se você pega o citoplasma de uma célula doente, cancerosa, e transporta para uma célula saudável, aquela célula saudável ela se torna cancerígena. Então, na verdade, o que está doente não é o núcleo, não é o material genético, mas as mitocôndrias, é um material inflamatório que está dentro do citoplasma. Então, essa é uma visão revolucionária dentro da oncologia. Então, aqui, essa NF-kappa-beta é uma das vias metabólicas que são ativadas durante a inflamação. Então, ela atua em vários mecanismos, várias situações celulares que acabam gerando alterações no metabolismo celular. Então, o Dr. Otto Warburg, em 1931, já falava isso, né? Que o câncer surgia devido à falta de oxigênio e nutrientes para as células cancerosas. E a célula cancerosa é como se fosse uma célula inteligente. Quando ela vê que falta oxigênio, ela começa a produzir energia sem oxigênio. Ela pega a glicose e faz uma glicose anaeróbia. Só que isso tem as suas consequências. Em vez de gerar ATPs praticamente sem resíduos tóxicos, ela gera 2 ATPs só para cada molécula de glicose e transforma em ácido lático, em ácido. Então, isso aumenta o pH, torna o pH, diminui o pH, tornando o pH da célula mais ácido. Então, a falta de oxigênio e a acidez são pontos fundamentais dentro das células cancerígenas. Aqui está o mecanismo que eu estava falando. Então, a glicose, né, na célula normal, ela produz ATPs, né, e não produz resíduos tóxicos. Agora, na célula cancerosa, ela produz ali lactato, ocorre um desvio do metabolismo, e isso acaba gerando a formação de radicais livres, alteração do pH e a transformação celular. Então, aqui é uma visão da microcirculação quando existe inflamação. Então, essas são hemácias, as células que transportam oxigênio no sangue. Quando existe inflamação, ocorre esse efeito rolô. As hemácias ficam empilhadas, elas não circulam direito, porque elas ficam agrupadas, aglutinadas. Então, dentro do nosso corpo, 40% da nossa circulação ocorre na microcirculação, que são os capilares sanguíneos muito estreitos, muito finos, onde passa uma hemácia por vez. E é elas que levam oxigênio e nutrientes para as nossas células. Em última análise, é ali que ocorre o transporte de oxigênio e nutrientes para o tecido celular. Agora, quando está assim, esse efeito rolô, não ocorre a entrega de oxigênio e de nutrientes para as células, para os tecidos periféricos. Então, a inflamação acaba gerando uma falta de oxigênio e nutrientes e acúmulo de metabólitos. Fazendo uma analogia, é como se, imagine a rua da casa de vocês, onde vocês moram, onde não pode chegar mais carro nenhum, não pode chegar o carro da padaria, do supermercado, nem a água.
Então fica sem oxigênio, sem água, sem nutrientes. E também o lixeiro não pode passar ali. Então vai acumulando uma série de metabólitos e a rua fica desnutrida e fica cheia de metabólitos celulares. Então é assim que ficam os nossos tecidos quando a gente está inflamado com esse efeito Rolon. Tem uma série de mecanismos que geram esse efeito e que também ajudam a resolver esse efeito Rolon. Um deles pode ser usado, né? É tomar água saudável. Ó, eu até vou tomar uma água aqui, ó. Uma água que ajuda a microcirculação. Uma água magnetizada, alcalina, ionizada. Ela promove uma melhor circulação. Ao contrário da água comum, que não tem esse preparo, as moléculas de água, elas se agrupam em clusters, em grupos de moléculas, e esses agrupamentos moleculares da água dificulta a microcirculação. Então é ideal que a gente use água saudável. Então a gente vai vendo que são muitos fatores, né, que influenciam na saúde. E a gente tem que cuidar de cada um deles, porque às vezes é um deles que pode estar deixando a pessoa doente. Então aqui são os radicais livres. ROS significa espécies reativas de oxigênio. Existe espécie reativa de nitrogênio também, que são igualmente tóxicas. São os radicais livres derivados do nitrogênio. E os radicais livres, eles lesam a membrana celular, que é a parte que reveste a célula e que é de fundamental importância para a saúde. Então, antes se achava que o núcleo era o mais importante para a célula. Mas hoje se sabe que a membrana celular, ela que recebe as informações do meio ambiente de como ela deve funcionar. Então ela recebe informações através de hormônios, neurotransmissores, moléculas, e também de frequências energéticas. Então ela recebe informação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de como ela deve se comportar, e ela leva essa informação para o núcleo, e o núcleo obedece realizando os comandos que ela foi submetida. João, Agora, se a membrana está oxidada, se ela tem essa ferrugem, digamos, ela fica mais endurecida, mais difícil de ser penetrada, por exemplo, por nutrientes celulares, e ela fica mais endurecida para fazer as suas funções. Então, o radical livre ele afeta a membrana, também afeta, em segundo lugar, ali as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas dentro das células que produzem energia. Seria como a Itaipu, que gera muita energia. E como é um mecanismo eletrônico, né, então ela é muito sensível a alterações. E os radicais livres, que são elétrons, podem lesar também as mitocôndrias. As mitocôndrias danificadas produzem menos energia. E como energia é a base de tudo, as células sem energia executam mal suas funções. Em terceiro lugar ali, os radicais livres podem afetar o DNA. Podem lesar o DNA, se a pessoa já tem uma deficiência de vitamina B12, por exemplo, que corrige as alterações do DNA, então a pessoa pode ter uma mutação genética e acabar desenvolvendo um câncer. Então, mas de onde vem, afinal, essa inflamação perigosa, que é silenciosa, né? Então, mais de 90% da inflamação, ela vem através do intestino, mas boa parte pode vir de qualquer outra infecção, inflamação que a pessoa tenha no seu corpo, inclusive processos odontológicos, né? Tratamento de canal, periodontites, às vezes a pessoa fez uma extração dentária e formou um nico, uma pequena lesão totalmente assintomática, a pessoa não sente dor, não sente nada, o dentista convencional ele fala que não tem nada, que está tudo bem, e ali pode estar minando a inflamação. Por quê? Porque a inflamação ela está relacionada a isso que a gente está vendo ali, presença de vírus, bactérias, gut microbiota, são as bactérias do intestino, mas pode ser da boca também. Leaky gut é um processo intestinal que a gente vai falar daqui a pouco.
Alimentação, existem os alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios. Estresse gera muita inflamação e muitos radicais livres. Deficiência de vitamina D, obesidade, o tecido adiposo é inflamatório. E os poluentes ambientais, né? O ar está poluído, o arsênico que está presente no arroz, o bisfenol A nos plásticos. A gente vive consumindo água, alimentos, cafezinho em copos de plástico, né? Hoje eu tive que tomar aqui minha água num copo de plástico. Metais pesados, nitritos e nitratos de alimentos industrializados, poluentes orgânicos ambientais, pesticidas, solventes, fitalatos, tem uma série de poluentes ambientais que geram inflamação. Então, aqui vamos falar sobre a microbiota intestinal, sobre as bactérias que vivem em nosso organismo. Hoje estão dizendo que a gente é só 10% humano. Por que isso? Porque nós temos 10 vezes mais bactérias no nosso corpo do que células. Como pode isso? Mas eu sou tão grande e as bactérias são pequenininhas? É isso mesmo, as bactérias são pequenas. São centenas, milhares de vezes menores do que uma célula. Então, explicando aqui, a microbiota do intestino foi uma das maiores descobertas dos últimos 20 anos, a influência que ela exerce na nossa saúde. Poderíamos dizer que é um dos pilares da saúde e da doença. Por quê? Existem as bactérias benignas, que elas produzem substâncias protetoras do sistema imunológico, produzem hormônios, neurotransmissores, elas melhoram toda a nossa saúde. Agora, existem, por outro lado, as bactérias patogênicas, que elas consomem os nossos nutrientes, as nossas vitaminas, nossos sais minerais, nossos aminoácidos, inclusive uma descoberta recente, que elas transformam os nossos aminoácidos em uma substância chamada TMAL, e esse TMAL, ela gera aterosclerose dentro das artérias. Ela é inflamatória e gera aterosclerose. Então, as bactérias patogênicas são tudo de ruim, enquanto as bactérias benignas são tudo de bom. Então, essa descoberta foi impressionante. Olha lá, de um lado, do lado direito da tela, tem as doenças autoimunes, as bactérias patogênicas causando as doenças. E do lado esquerdo, as bactérias benignas protegendo o nosso corpo. Então, nesse slide, a gente pode ver ali, tem a mucosa do intestino, aquelas células, onde está escrito Fiber Rich Diet, a dieta rica em fibras. Existe uma camada de mucina, de muco, sobre a mucosa intestinal ali. Aquilo é um desenho esquemático representando dentro do intestino, né, para a gente entender. Então, essa camada de muco, de mucina, protege as nossas células da mucosa contra excessos, contra a invasão de micro-organismos, né? Então, quando a pessoa come bastante fibras dietéticas nos alimentos, ela forma essa camada de muco e nos protege da invasão de substâncias tóxicas, de micro-organismos. Enquanto a dieta pobre em fibras, essa camada de muco, ela fica bem reduzida, ela é destruída praticamente, e ocorre uma lesão do epitélio da mucosa intestinal. Então, aquelas microvilosidades que a gente vê ali, à esquerda, ela serve para produzir também a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, se as vilosidades são danificadas, então a pessoa deixa de produzir a lactase. Então, isso gera a intolerância à lactose, uma doença, um problema super comum hoje, né? Que é uma das causas de inflamação. Então, a dieta rica em fibras ela é extremamente saudável. A dieta pobre em fibras acaba gerando esse processo. Outra coisa é esse processo aqui. Aqui a gente vê os 5 estágios de formação do biofilme. O que é isso? Então, semelhante aos nossos dentes,
as placas bacterianas, elas vão se desenvolvendo se a gente não faz uma boa higiene, não é verdade? Então, as bactérias vão se desenvolvendo, promovendo a formação de colunas bacterianas, e elas ficam aderidas, muitas vezes de difícil extração. A gente tem que ir no dentista para acabar extraindo aquelas placas mais resistentes. No intestino também ocorre essa formação de biofilmes, então elas vão formando colônias, né, até que se tornam praticamente persistentes. Então, mesmo que a pessoa tenha corrigido a alimentação, esses biofilmes podem persistir anos, a vida inteira. Então, a pessoa pode ser uma portadora de colunas de Clostridium difficile, que é uma bactéria patogênica, ou de Cândida intestinal. Então, Cândida intestinal, ela que é a mãe da candidíase vaginal, candidíase oral, que são as manifestações exteriores. A cândida intestinal, a pessoa pode não sentir nada ali no intestino, não sente nada, porque ocorre um amortecimento do sistema imunológico. E, no entanto, está provocando uma série de reações em cadeia altamente prejudiciais à saúde. Então, as bactérias formam esse biofilme, elas aderem à parede intestinal, elas promovem essa persistência de focos de liberação de toxinas e de bactérias que ficam sendo liberadas ou dentro do lúmen intestinal ou para a corrente sanguínea. Então, este é o eixo gut-brain, eixo cérebro-intestino. Hoje estão falando muito do segundo cérebro, né, o cérebro abdominal, que é como se a gente tivesse um outro cérebro no intestino. Não é que a gente tenha tantos neurônios no intestino, são 100 milhões apenas, 100 bilhões apenas. Mas os neurotransmissores e as moléculas que são produzidas no intestino acabam influenciando os nossos neurotransmissores cerebrais, no nosso humor, gerando estresse e afetando o nosso comportamento. Do mesmo modo, o cérebro ele também afeta no funcionamento do trato gastrointestinal, na motilidade, no funcionamento do estômago, do intestino, afeta a secreção de ácido clorídrico, que é do estômago para fazer a digestão, a secreção de enzimas digestivas, né, e acaba influenciando no equilíbrio da microbiota, que são as nossas bactérias intestinais. Hoje não se chama mais de flora intestinal. Flora, relembremos lá da biologia, né? A fauna é que é de animais, a flora é de vegetais. Então a gente fala flora intestinal, a gente está falando de vegetais do intestino, não existe. Microbiota intestinal, é a nossa população bacteriana do intestino. Existe a microbiota nasal, dos seios da face, da pele, essa do intestino que a gente está falando. Então, eu quero falar agora sobre esse importante processo que ocorre no intestino, que ainda é pouco falado, que a medicina ortomolecular e funcional já sabia disso há décadas. O Dr. Elion Povo, famoso médico ortomolecular do Rio de Janeiro, tinha livros sobre isso e já falava que o intestino ele pode ser afetado em sua permeabilidade. Ele pode estar permeável à entrada de toxinas de dentro do intestino para a corrente sanguínea. Então, vamos ver melhor o que se trata isso. Nesse slide, a gente vê ali do lado esquerdo a mucosa do intestino, aquelas vilosidades como dedinhos, né, para aumentar a absorção de água e nutrientes celulares. Entre as células da mucosa tem aquelas tight junctions, que são para promover uma forte adesão entre as células da mucosa intestinal, de modo a impedir a entrada de substâncias indesejáveis por entre as células. Só deveria entrar o que a célula permitisse. No entanto, ocorre uma série de circunstâncias que geram uma lesão daquela tight junction, mais à direita do slide. Vocês veem ali aquela tight junction, ela danificada e ocorrendo a entrada de substâncias de dentro do intestino para a corrente sanguínea. Então, vocês vejam só, a nossa pele, nós temos várias camadas celulares que deixam a nossa pele mais impermeável, para não permitir a entrada de toxinas
do meio ambiente para dentro do nosso corpo. Então, quando a gente tem uma lesão, uma queimadura, por exemplo, ocorre a entrada de bactérias em grande quantidade e por isso que a queimadura se torna um processo difícil de tratar quando atinge uma área maior. Então, do mesmo modo, no intestino, a gente tem essa permeabilidade já naturalmente grande, né, devido à mucosa intestinal. Agora, quando ocorre esse processo de leaky gut, que é gut é intestino, leak é permeável, vazado. Então, quando o intestino fica permeável, vazado, ocorre essa entrada das toxinas de dentro do intestino para a corrente sanguínea. Então, nesse slide, a gente já vê uma mucosa inflamada, lesada, né, e ocorrendo a entrada de micro-organismos, toxinas de dentro do intestino para a corrente sanguínea. E o que a gente tem dentro do intestino, afinal? A gente tem fezes, né, bactérias, muitas substâncias tóxicas. Então, essas substâncias, quando entram no nosso sangue, elas promovem uma inflamação. 70% do nosso sistema imunológico, ele fica no abdômen, em torno dos intestinos, de vigia, para que essas substâncias não adentrem, não acessem o nosso organismo. Então, se essa barreira intestinal, se ela está muito permeável, ocorre uma inflamação sistêmica. A imunidade fica toda em alerta. Opa, estão entrando aqui. Vocês imaginem um forte, um castelo medieval, onde os inimigos, invasores, estão do lado de fora tentando entrar, invadir o castelo. Mas os portões estão fechados. Então, eles não entram. Agora, se abrir o portão um pouquinho, ocorre aquela entrada grande de invasores. E nesse caso, quando a porta está aberta, quando está permeável, mesmo alimentos saudáveis podem adentrar mal digeridos. Por exemplo, um alface, que é benigno, muito bom para a saúde, se ele está mal digerido e penetra ali, o nosso sistema imunológico não vai aceitar a entrada de macromoléculas, moléculas grandes. Isso vai gerar uma intolerância alimentar, food intolerance. Então, é diferente de alergia alimentar, que gera reações mais intensas. A intolerância alimentar, ela acaba se dando deste modo, com substâncias até saudáveis, aquelas que a gente consome com mais frequência, podem se tornar intolerantes para nós. Esse fator, esse mecanismo, pode também doenças autoimunes. Oi, Miriam. Oi, Patrícia. Sejam bem-vindas. Obrigado. Então, esse mecanismo de entrada de toxinas através da mucosa intestinal pode acabar desencadeando doenças autoimunes, por exemplo, hipertireoidismo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, doenças graves, reumáticas. Por quê? Porque o organismo ele ataca essas moléculas que adentram o nosso corpo e pode confundir essas moléculas com nossos tecidos, nossas articulações. Então, acaba atacando de um modo semelhante parte do nosso próprio corpo. Oi. Oi. Isso também esse mecanismo acaba gerando também a mal absorção de nutrientes, a mal absorção de vitaminas, sais minerais, e isso acaba gerando uma série de outras doenças fisiológicas, né? Como devido à deficiência de zinco, por exemplo, deficiência de vitaminas. Então, esse é um dos mecanismos mais importantes na gênese das doenças e que é muito pouco falado, ainda no academicismo das faculdades de medicina e de nutrição, ainda não se fala desse mecanismo, apesar de que, vejamos aqui atrás, em 2011, Alessandro Fasano, ele demonstrou cientificamente que esse é o mecanismo que ocorre, que existe e que ocorre na mucosa intestinal. Então, desde que ele publicou esses trabalhos, né, tem ali em vermelho, esse foi um dos trabalhos iniciais que ele apresentou. Então,
é aceito cientificamente a ocorrência desse fenômeno, que para mim é um dos fenômenos mais importantes na gênese das doenças. Esse leaky gut que vemos ali, gut é intestino, leak permeável, acaba afetando todo o corpo. Então, ali a gente vê as juntas causando artrite reumatoide, fibromialgia, dores de cabeça. Então, a fibromialgia não é uma doença dos neurotransmissores apenas, como a medicina convencional quer que a gente pense que é só isso. Ela não é só uma doença psicossomática. Não basta tomar antidepressivos apenas. Então, como eu falei naquele slide no início, quando existe a inflamação, a pessoa deixa de produzir ou diminui a produção de serotonina e ativa aquele receptor que é altamente glutamatérgico, o que deixa a pessoa agitada, ansiosa e com dores. E como também não produz serotonina, não produz melatonina também, afetando o seu sono. Então, a fibromialgia está relacionada a esse processo de leaky gut. Ali a gente pode ver também aqui, ó, rinite, sinusites, sensibilidades alimentares, resfriados frequentes, a queda da imunidade está relacionada também ao leaky gut, que significa hiperpermeabilidade intestinal. Ali em cima a gente vê o brain, que é cérebro. Então a gente vê que a ansiedade, depressão, autismo, hiperatividade e outras doenças neurodegenerativas também são relacionadas ao leaky gut. Então as pesquisas científicas modernas dos últimos anos, elas têm encontrado partículas de bactérias no nosso corpo, nessas doenças. Por exemplo, na artrose, que afeta as articulações, ocorre a presença de lipopolissacárides, que é um fragmento das bactérias gram-negativas, que elas podem ter entrado por esse processo de leaky gut, se translocado pela corrente sanguínea e foram se depositar nas articulações, e isso gerou uma artrose, ou pode ser uma ansiedade, uma depressão, ou mesmo doenças degenerativas. Olha só, a pele também não escapa. Alergias alimentares, acne, psoríase, dermatites, a tireoide, né? Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo está relacionado a isso. O intestino também tem as doenças inflamatórias intestinais, a chamada síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome que a pessoa alterna períodos de dor, com constipação, com diarreia. Então, antes se dizia que essa doença é psicossomática, é emocional apenas. E hoje se sabe não, que mesmo os processos emocionais são agravados pelos processos inflamatórios de origem intestinal. Então, quando a pessoa tem uma inflamação, ela fica toda inflamada. Ocorre alguma coisa, uma situação estressante, igual aconteceu com a Luciana ontem, e a pessoa, quando está inflamada, a pessoa pode ter uma reação emocional intensa. Agora, quando a pessoa está bem de saúde, ela se mantém equilibrada, pois os neurotransmissores dela estão funcionando em harmonia. Então, aqui um estudo sobre as doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide e outras doenças graves, né? Então, eles demonstraram que, conforme a gente é mais exposto aos aditivos alimentares, aos conservantes, edulcorantes, flavorizantes e todos os outros aditivos, então aumenta as doenças autoimunes. Aqui neste outro artigo, eles correlacionam o glúten com as doenças autoimunes. Então, o glúten é uma das substâncias que, naturalmente, elas fazem uma lesão, promovem uma abertura daquelas tight junctions do intestino. Ela promove uma abertura entre as células, promovendo o leaky gut. Então, nesse estudo, eles mostraram que a maioria das doenças autoimunes, quando a pessoa passa por uma
ela retira o glúten, os laticínios, ela tem uma melhora do quadro dela. Então, a conclusão desse estudo é que a dieta sem glúten deveria ser orientada precocemente a todos os pacientes com essas doenças. Então, com certeza, eu tenho visto assim que a maioria dos pacientes que estão se tratando de doenças autoimunes não recebem essa orientação ainda. E a doença é considerada crônica, progressiva, muitas vezes fatal, como lúpus, né? E não precisaria ser assim. Se você tira a causa, aquilo que está alimentando o fogo da doença, então você ameniza, você acalma a doença e ela pode ser aliviada muito melhor e pode até ser curada, talvez. Então, é importante a gente entender esse mecanismo. Aqui eu trouxe esse slide para mostrar que existe a alergia alimentar. Por exemplo, a doença celíaca é alergia ao glúten, né? Que é uma doença muito grave, acomete 2% da população, mais ou menos. Então, ela ocorre através dos anticorpos IgE, causa reações rápidas, intensas, imediatas, e a pessoa fica com aversão aos alimentos que provocaram mal-estar nela. Agora, o problema da intolerância, que é diferente da alergia, é que ela ocorre com anticorpos tipo IgG, são reações lentas, suaves, 3 a 4 dias depois, de uma maneira, às vezes, imperceptível. Então, às vezes, a pessoa tem uma enxaqueca, uma crise de alguma coisa, e ela não correlaciona aquilo com nenhum alimento. Ela fala, ué, mas eu não comi nada de diferente hoje, nem ontem. Mas é que não foi nem hoje nem ontem, foi alguns dias antes e pode ter um efeito cumulativo também. Então a pessoa dificilmente correlaciona a doença àqueles alimentos. E geralmente pode ser por alimentos mais apreciados pela pessoa, que a pessoa mais gosta. E esse tipo de intolerância ainda não é detectado pelos exames convencionais, da medicina convencional, e às vezes não é detectado por exame nenhum, só pela biorressonância, que é um método mais sutil, mais sofisticado de avaliação. Então, a reação tipo 3, né? Por que que a pessoa não apareceu nada nos exames e quando a pessoa retira aqueles alimentos inflamatórios, ela tem uma melhora das crises do problema dela. Então, aqui falando dos xenobióticos, que são substâncias exógenas, tóxicas ao nosso organismo, né? E que alteram o funcionamento da nossa fisiologia. Eles são disruptores da fisiologia. E são muito pouco conhecidos. Olha, esse artigo é de 2017, ainda não se sabe o efeito real desses disruptores na nossa saúde. Os estudos são sobre os disruptores isolados, por exemplo, sobre um agrotóxico. Mas a gente não está submetido somente a um agrotóxico, a gente está submetido a muitos xenoestrógenos, muitos disruptores ao mesmo tempo. Igual a teoria do caos, semelhante à teoria do caos, onde uma borboleta batendo do lado de cada planeta, ela pode causar uma tempestade do lado de lá, porque existem tantos fatores que se relacionam e atuando em sinergismo, eles podem se multiplicar e se tornar uma tormenta. Então, do mesmo modo, os múltiplos fatores dentro do nosso organismo, eles podem se anular ou podem estar se multiplicando e acabar causando a doença. Então, aqui mostra como os xenobióticos causam as toxicidades das doenças, elas se ligam e danificam as proteínas, se ligam e danificam o DNA e danificam também os lipídios das membranas, semelhante aos radicais livres, né? E reage com o oxigênio nas células, formam os radicais livres, que também acabam lesando as outras estruturas. E aqui a gente vê que os hormônios atuam em sinergismo, é como se fosse uma orquestra, uma sinfonia.
se você tem a falta de um instrumento, de um bumbo, por exemplo, na orquestra, vai faltar, vai fazer uma diferença, vai estar faltando alguma coisa, né? Um trombone, um saxofone, um violino, ou se um deles está em excesso, tocando muito alto, e o outro está faltando, às vezes fica totalmente distorcida aquela música bonita. E a nossa fisiologia é semelhante a uma música. Ela pode estar bem harmonizada ou pode estar dessintonizada. Pode estar com excesso de testosterona ou muito baixo, falta de insulina ou geralmente em excesso, né? Problemas da tireoide, da adrenal. Então, isso tudo tem que estar em harmonia. E aqui mostra como o cortisol ele influencia a tireoide, por exemplo. Então, para a produção do hormônio T4 pela tireoide, a gente precisa do cortisol. Mas ele não pode estar nem em excesso, nem em falta. E depois, para o T4 ser transformado no T3, que é o hormônio que realmente atua nas células, também precisa haver cortisol, precisa haver zinco, selênio, e se houver esses xenoestrógenos, poluentes ambientais, altera todo esse metabolismo. Então, tudo está interligado. Se altera o cortisol das suprarrenais, altera a tireoide. Se altera a tireoide, altera o funcionamento de todas as células do organismo, e assim por diante. Aqui ilustrando o que eu falei, né? Que os vários fatores que afetam a função da tireoide. Então, os traumas emocionais, estresse, inflamação, toxinas, infecções, a função do fígado e assim por diante. E aqui, por último, sobre os disruptores endócrinos. Então, o que é um disruptor endócrino? São substâncias químicas, pode ser sintética ou natural, que atuam interferindo na produção, transporte e ação dos hormônios, alterando a ação dos hormônios. Então, aqui adiante a gente vê que ela pode agir como um bloqueador hormonal ou pode atuar aumentando em excesso o efeito dos hormônios. Em uma mesma pessoa pode ocorrer os dois efeitos. Pode bloquear o efeito dos hormônios e pode aumentar o efeito dos hormônios ou distorcer também. Então, disruptores endócrinos são uma descoberta dos últimos tempos aí, que são os poluentes ambientais e que ainda muito pouco se sabe, só se sabe que provocam uma disruptura da nossa fisiologia e predispõe muito ao surgimento das doenças. Então é importante a gente entender e tentar se manter longe dessas toxinas ambientais ou melhorar o nosso processo de desintoxicação. Então, pessoal, são esses slides que eu tinha para apresentar hoje. Tem muito mais coisa, né, para a gente falar, para a gente explicar o que gera saúde e o que gera doença, mas eu escolhi isso aí para a gente estar criando a base para a gente entender que as doenças são geradas através de inflamação, dos radicais livres do estresse oxidativo, e que a gente tendo uma vida anti-inflamatória é mais saudável, né? E isso proporciona a base para a gente entender uma série de outras coisas. Por exemplo, a gente vê na internet as pessoas falando em tomar açafrão, que é cúrcuma, ômega 3, mas por quê? Porque são anti-inflamatórios, né? E por que evitar o glúten? Porque o glúten é inflamatório, por esse mecanismo e outros que existem também, mas este eu considero o principal que eu falei do intestino. O uso de antibióticos também altera a microbiota do intestino. Então, eu acho que com essa base aí que eu passei, a gente cria uma massa crítica para a gente começar a entender a questão da saúde. E a ideia é a gente estar avançando com outros temas, né? Tem uma série de outras questões super importantes, a questão da água, dos alimentos, dos campos eletromagnéticos, dos fatores emocionais, sociais, espirituais. Tudo isso dá uma live de muito mais duração. Tá bom, pessoal? Então, a gente está planejando fazer um curso de imersão de vários dias em hotel,
a gente explicando tudo isso, assim, em sequência, né, cada coisa dessas, e aplicando os tratamentos avançados da medicina integrativa. Então, quando a gente tiver isso mais para frente, a gente avisa vocês, e estão convidados aí para estarem participando de outros webinars. Então, Alexandre, não sei se você está ouvindo aí. Estou ouvindo, João. Você quer dar alguma palavrinha? A gente tem que abrir um espaço para pergunta, Tá ok. para poder... Porque muita informação já viu, né? Verdade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu. Oi, João, tudo bem? Oi, tudo bem, Chayane? Oi, eu de novo. Ó. Tu estavas falando agora há pouco dos disruptores endócrinos, né? Eles são só toxinas ambientais ou eles são toxinas alimentares também? Todos os tipos, né? Diz que todos os tipos de toxinas que causam desequilíbrio e inflamação, eles acabam influenciando no sistema endócrino, certo? Certo. Ah, não, mas é porque esses disruptores endócrinos, eu ainda não tinha estudado sobre isso. Eles não são só toxinas ambientais, é isso? Geralmente são considerados ambientais, mas podem não ser, ó. Podem ser outras. Pode ser substâncias químicas sintéticas ou naturais. Então, naturais também, claro. Então, o próprio o frango, né? As aves, antigamente elas levavam meses até elas atingirem o peso ideal para serem abatidas. E hoje elas vão para baixo com 30, 45 dias, um pintinho, ela se torna uma galinha, um frango grande já. Então, como que ocorre isso? Através da aceleração do metabolismo, do crescimento delas, usando hormônios. Né? Então, esses hormônios, quando a gente se alimenta desses animais, a gente ingere eles. E eles não são totalmente degradados pela decocção e eles podem estar afetando as nossas células. Então, são disruptores endócrinos que podem estar envolvidos nos cânceres, por exemplo, hormônio dependentes, né? E outras alterações hormonais múltiplas. Bem interessante, adorei a palestra, muito obrigada. Quero mais. Chayane. A ideia é trazer informações relevantes aqui para vocês. Você falou sobre a diferença entre os disruptores endócrinos e os disruptores metabólicos. Existe hoje em dia uma diferenciação? Não, eu não vi isso descrito, não. Porque a definição dos disruptores endócrinos é que eles alteram a ação dos hormônios, né? Mas existem os disruptores metabólicos, que são múltiplos também. Mas esse termo eu ainda não vi ainda descrito, não. Mas é possível que logo surja essa descrição aí, que existe uma disruptura metabólica na causa das doenças. Sim. Teve uma transparência que você mostrou, um slide, que me parece bastante significativo, que é a origem das possibilidades de inflamação. Ali você reúne do lado direito, né, os fatores ambientais todos. Do lado esquerdo você citou a obesidade, você citou a nutrição, enfim. Aquele slide parece que é bem importante entender aquilo, né? Que ali é que você pode atuar efetivamente, é ali que está basicamente a prevenção, seria isso? Não sei se é esse slide que você está falando. O próprio. Inflamação com vírus, gut microbiota, deve ser esse, né? Não, sobre vírus eu falei muito pouco, hein? Do mesmo modo que a gente é habitado por 100 trilhões de bactérias no nosso intestino e nas nossas diferentes partes do corpo. Inclusive eu quero fazer um adendo aqui, que antes, quando a gente estudou medicina e a Chayane estudou veterinária, né, se achava que o nosso corpo, por dentro, ele era asséptico, que a gente não tinha bactérias dentro do nosso organismo vivendo, se multiplicando em nossos tecidos, na corrente sanguínea. Hoje esse conceito caiu abaixo. Descobriu-se que as bactérias elas permeiam, vivem dentro do nosso sangue,
dentro das nossas células, dentro dos nossos tecidos, que podem estar causando inflamação, em maior ou menor grau ou não. Agora imagina, se existem 100 trilhões de bactérias que vivem dentro da gente, vírus é muito menor. Então os vírus devem existir quadrilhões de vírus dentro da gente, que estão lá. Por exemplo, depois que a pessoa teve alguma virose, seja herpes simples, a pessoa sempre vai ficar com aquele vírus, né? E tem vários outros vírus que vão persistir com a gente tem dentro da gente. Protozoários também, Toxoplasma gondii, né? Que é toxoplasmose, 80% de nós temos esse protozoário dentro da gente, só que ele está ali controladinho. Quando o sistema imunológico fica mais fraco, deficiente, aí podem eclodir essas doenças. Então, são vários fatores ali que influenciam na nossa imunidade, Alexandre. Por exemplo, a deficiência de vitamina D. Uhum. Então, a falta de vitamina D diminui a imunidade, diminui a absorção de nutrientes. Então, ela é uma das bases, uma das causas das doenças. A gente poderia dizer que existem dezenas de fatores que se influenciam e que, somados, né, acabam ocasionando as condições propícias para o surgimento das doenças. Então, a vitamina D, a medicina convencional, eles consideram que o normal está em torno de 30. Nós, da medicina integrativa, a gente considera que o ideal não é estar dentro do normal, igual todo mundo. O ideal é estar nos níveis otimizados. Para a pessoa que não tem problemas de saúde, esse nível otimizado é acima de 60. Para a pessoa que já tem uma doença grave, como um câncer, esse nível deve estar acima de 85. Para doenças autoimunes, a gente usa um protocolo de vitamina D em altas doses. O pessoal está chamando aqui no Brasil de protocolo do Dr. Cícero Coimbra, que a gente chega a usar mais de 100 mil unidades por dia, altíssimas doses, sem efeitos colaterais. É oral ou é diretamente intravenoso? Pode ser oral como intramuscular. Uhum. Então, criou-se um medo das vitaminas. Eu vejo assim com muita ressalva algumas campanhas que surgem às vezes na mídia, que são claramente assim com uma intenção de criar um medo de a pessoa ter essas atitudes benéficas para a saúde. Ano passado foi muito divulgado um estudo de que se a pessoa parasse de se alimentar com glúten, ela ia aumentar a chance de ela ter diabetes. É um estudo totalmente deturpado, porque eles consideravam que quem parava de comer glúten ia aumentar o consumo de açúcar, de arroz. E isso levava à intoxicação por arsênico e ao surgimento da diabetes. Mas uma coisa não quer dizer outra. Você parar de comer glúten não quer dizer que você vai comer arroz. E uma campanha que teve também foi contra o uso de vitaminas. Cuidado com as vitaminas que pode causar intoxicação. Engraçado. Eu nunca vi alguém ficar doente por excesso de vitaminas. Agora já vi muita gente ficar doente por falta de vitaminas. Também por uso de medicamentos. Os medicamentos são um grande fator iatrogênico, patogênico. Por exemplo, nos Estados Unidos, teve uma pesquisa que foi publicada no New England, um dos maiores periódicos de medicina do mundo, publicou que a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos eram os medicamentos prescritos, não assim que a pessoa comprando por conta própria. São os tratamentos prescritos por médico. Terceira causa de morte. Então, isso ninguém falou. Houve um silêncio da mídia, dos meios de comunicação, né? Agora, quando é para falar das vitaminas, aí, quando existe alguém patrocinando por trás... Isso a gente sabe como é que funciona, né? Agora, sabe o que eu acho? Nesse mesmo slide aí da inflamação,
Ainda falta uma coisinha para ele ficar 100% perfeito. Seria o seguinte. Não, mas aqui não tem tudo, não. Aqui Não, é não. só alguns Tudo itens. bem, é porque essas aí são as vias inflamatórias já no corpo, né? Para ficar perfeito isso daí, em termos de idade, teria que ter, por exemplo, o hábito que dá origem a esse leaky gut, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa entender que a alimentação dela e todo o processo dos vários tipos de alimento que ela está ingerindo, como é que contribui mais ou menos para o leaky gut? O vírus, como é que aumenta ou diminui o comportamental, né? Como é que afeta essa coluna da esquerda aí e a coluna da direita, entendeu? Legal, Alexandre. Olha, pena que você não veio na palestra que eu dei aqui na clínica ontem, que ontem eu vou explicar então aqui, ó. O processo todo é ao longo da vida. Então, por exemplo, a pessoa que nasce de um parto cesárea, ela já nasce predisposta a ser contaminada, a ser colonizada por bactérias patogênicas. Porque quando a criança nasce de parto normal, ela adquire as bactérias da microbiota da mãe. Então, hoje, em alguns serviços de medicina funcional avançada, quando vai nascer de cesárea, o obstetra coloca uma gaze na vagina da mulher e quando a criança nasce, eles passam essa gaze na boca, no corpo todo da criança, inoculando ela com a microbiota da mãe, microbiota saudável da mãe. Porque, do contrário, se ela não estiver populada com bactérias, ela vai ser contaminada com as bactérias do hospital. Nossa, que coisa, né? Então, esse é um primeiro. A história da pessoa é muito importante, né? Depois, se ela mamou no peito, o leite do peito tem anticorpos que ajuda a proteger contra todas as doenças. E, além disso, o leite do peito dificilmente causa alergia alimentar. Então, ele não agride o trato gastrointestinal. Agora, se ela não toma leite, não se amamenta por um bom período de tempo, então ela vai estar predisposta a contrair infecções, gripes, pneumonias, rinites, infecções diversas, e isso vai abrir o imunológico dela contra infecções, vai acabar usando antibiótico e também, antes do antibiótico, eu queria falar que isso predispõe que a pessoa venha desenvolver intolerâncias e alergias alimentares. Porque se ela não mama o leite do peito precocemente, então os outros alimentos são mais agressivos. Por exemplo, leite de vaca, leite NAN, não são alimentos adequados para o ser humano infante. Então, o ideal é que ela mame no peito mesmo até um bom período de tempo. E quando a pessoa toma antibióticos, depois que ela ficou doente, né, leva no pediatra com uma gripe que é causada por vírus, mas o pediatra, a maioria, por medo, eles passam antibiótico também. Examina a criança, não tem placa bacteriana, não tem pneumonia, mas vamos dar um antibiótico. Por ignorância, por não saber que os antibióticos, eles causam uma destruição da microbiota intestinal, que são uma das chaves da saúde. Por quê? Geralmente as bactérias que causam infecções das vias aéreas, da garganta, sinusite, pneumonia, são mais bactérias gram-positivas. E as bactérias gram-positivas, elas são mais componentes da microbiota benigna do intestino. Então, quer dizer, quando você toma antibiótico, você está matando boa parte da microbiota benigna do intestino. E como a gente falou, essa microbiota benigna, ela protege o nosso sistema imunológico, protege o nosso intestino. E as bactérias gram-negativas no intestino, elas são mais prejudiciais. Então, começa daí a ocorrer uma disbiose, uma alteração desse equilíbrio das bactérias benignas e negativas. Então, ao longo da vida, uma consulta nossa de medicina integrativa funcional, a gente avalia todo esse histórico de vida da pessoa para ver quais são os fatores que causaram a doença, que podem estar ainda causando a doença, perpetuando o processo da pessoa. Porque é importante a gente entender de onde veio essa inflamação, esse processo
intoxicação, com o que ela trabalhou, com o que ela fazia, para a gente entender o processo e estar atuando nas causas. A explicação tá clara, né? Agora a questão é que você vê, né? Você lá na clínica faz um diagnóstico de, imagino eu, uma anamnese, 1 hora conversando com a pessoa antes de começar a atuar, né? Então, o que cresce mesmo é a parte de entender a origem da pessoa, né? Entender quem é ela, né? Que está ali na tua frente. Imagino que isso é bem mais complexo do que apenas chegar e padronizar o atendimento. Tem alguma pergunta a mais? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ficou claro, pessoal? Sim, ficou. Eu quero perguntar. Você falou sobre medicina convencional, integrativa, e fiquei assim um pouco em dúvida e sobre a medicina coletiva, como que é abordado dentro da integrativa? São sinônimos? Como assim, a questão da saúde pública? Isso. Bom, infelizmente ainda as políticas de saúde pública, elas são ditadas pela medicina convencional. Então, ontem aqui na palestra, aqui na clínica, tinha uma pessoa que ela é do governo aqui da prefeitura de Foz do Iguaçu. E eu já ofereci para o prefeito de a gente estar levando esse conhecimento para a população, que eu acho de fundamental importância, as pessoas saberem de onde surgem as doenças e como elas podem melhorar a sua saúde. No entanto, as políticas de saúde pública no Brasil ainda estão muito aquém disso. Mas eu acho que isso são iniciativas que têm que surgir nos municípios, né? No Brasil, assim, cada município faz a sua política de saúde pública. Quando muda o prefeito, às vezes acaba completamente aquela iniciativa que tinha sido tomada e ocorre uma ruptura da continuidade do trabalho. Então, esse é um erro do sistema brasileiro, né? Assim como muitos outros problemas que a gente enfrenta no Brasil. Mas eu acho que esse conhecimento a gente tem que estar promovendo, sim, na saúde pública. Inclusive, eu tinha chamado uma enfermeira que trabalha aqui no Hospital Costa Cavalcante, lá na maternidade, né? Falei para ela, olha, seria muito importante esses conhecimentos, né? Já pensou se a gente pudesse aplicar um método fácil de a pessoa estar a gente está prevenindo, né, a contaminação da pessoa com bactérias bem patogênicas que tem dentro dos hospitais, né? Por exemplo, Klebsiella, que é uma bactéria bastante resistente, né? E está dentro dos hospitais lá. E muitos de nós temos, só esperando o momento de ela se manifestar. E sem falar também que falam sobre a crise econômica que afeta a saúde pública, sem dinheiro para investir. Porque trabalhar com a prevenção seria, assim, maravilhosamente para a sociedade, para todos. Porque tratar a doença é muito mais caro do que prevenir. Sim, com certeza. E você também falou sobre a alergia alimentar, sobre as intolerâncias, o período nas fases 1 e 3. Assim, ficou em dúvida como que a pessoa vai diagnosticar, vai ter assim se auto-reconhecer que é uma alergia, se ela demora até 3, 4 dias. Porque geralmente a gente tem assim um mal-estar, uma dor de cabeça leve. Como que a gente pode ter certeza se é de alguma alergia alimentar, alguma outra doença assim que teve esse período para ser manifestado? Então, a gente recomenda, se a pessoa tem algum problema de saúde, ou se ela quer promover a sua saúde, que ela adote uma alimentação anti-inflamatória. Retirar os alimentos que causam inflamação, é fundamental, e consumir alimentos anti-inflamatórios. Os alimentos inflamatórios principais são aqueles que contêm glúten, que são os derivados de farinha de trigo, principalmente as refinadas, os laticínios, que são leite e derivados, não só a lactose. No Brasil, os médicos e a população pensam que é só a lactose que causa problema. Lactose é o açúcar do leite, mas existem as proteínas do leite que são inflamatórias e silenciosamente podem causar as doenças.
os carboidratos refinados, que são os açúcares refinados, e os alimentos que têm alto índice glicêmico. O que significa? Quando a pessoa consome esse alimento, a glicemia, o açúcar dela sobe muito rápido no sangue, e daí a insulina, o pâncreas tem que produzir muita insulina para estar abaixando essa glicemia. E isso é um processo, é uma tempestade metabólica que gera inflamação no organismo. Então, retirar glúten, laticínios, açúcares refinados, alimentos industrializados e as gorduras hidrogenadas, gorduras trans, que são inflamatórias também. Além disso, ela deve consumir alimentos anti-inflamatórios, que são os vegetais, frutas, verduras, legumes, principalmente as verduras crucíferas, que são couve-flor, brócolis, rúcula, agrião, que elas são desintoxicantes e contêm substâncias que protegem contra cânceres hormonodependentes e outros. Além disso, a alimentação deve possuir várias cores: verde, laranja, roxo, vermelho. Por exemplo, a beterraba, cenoura, são excelentes. A gente tem que ter esses alimentos na nossa alimentação. E de preferência, sempre com rotatividade. Não só consumir um tipo, mas estar sempre variando para não causar intolerância alimentar. Então, a pessoa deve adotar essa alimentação por 4 semanas, excluindo esses alimentos inflamatórios. Isso vai dar uma amenizada nos sintomas dela. E depois disso, ela pode começar a fazer testagens. Pode começar a introduzir glúten, por exemplo, fazer um teste com o glúten, que eu não recomendo, ou com leite, né? Testa durante 4 dias aquele alimento e vê se dá alguma reação. Porque às vezes a pessoa tem intolerância alimentar, mas é uma intolerância passageira. Depois que a pessoa fica um tempo sem consumir aquilo, ela desativa aquela reatividade. Então pode ser que ela possa voltar a consumir. As vilosidades intestinais podem ter sido reconstruídas, né, com tratamento médico, e ela pode voltar a consumir aqueles alimentos. Agora, se ela fez essa exclusão seletiva, esse teste, aos poucos vai introduzindo alguns alimentos, quando deu reação com algum tipo de alimento, então esse alimento ela não pode consumir ainda. Então existe um teste que a gente faz, que é um teste de intolerância alimentar com mais de 200 tipos de alimentos. Testa se a pessoa tem IgG contra aquele alimento. IgG, que é aquela reação tipo 3. Então isso norteia bem, a pessoa pode saber, esse alimento não pode, pelo menos por enquanto. Aí depois de algum tempo pode repetir para ver se ela já pode consumir aquilo ou não. Tá ok, Detrudes? Ficou bem explicadinho? Sim, eu acho. Muito obrigada. Agora, só mais um convite que para você e para quem está no grupo. Eu sou uma das organizadoras do nosso grupo de trabalho do GT Saúde e nós vamos estar trabalhando um seminário de saúde mental aqui em Foz. Será lá no PTI, né, no auditório. E seria uma oportunidade, né, para você, para os outros convidados desse webinar, que têm interesse em saber mais. Quando você fala do intestino, cérebro, eu acho que tem bastante ligação e para a saúde mental, né? Eu acho que você falou que pouco se fala, seja uma oportunidade de estar abrindo essa conversa, né, com a comunidade de saúde, usuários, promotores, né, da saúde. Então, depois eu posso passar o link da inscrição se tiver interesse. Com certeza, Detrudes. Eu sempre estou aberto a dar essa palestra introdutória. Eu já estive na Unila, na Uniamérica, já dei aulas lá no curso de medicina, de nutrição. Então, a gente está aí para estar levando essa informação para todos. Eu acho que é super importante. Se você conseguir um espaço lá para mim, eu vou lá falar. Vou fazer o possível. Tá bom, obrigado. Pessoal, estamos caminhando para o final aí do webinário. A gente sabe que eventualmente ficam dúvidas, né? Essa parte comportamental, tudo que você pode fazer para ingerir, para suplementar, para melhorar, né? Antes mesmo de perceber a instalação de alguma deficiência, né? Ou perceber alguma, entre aspas, doença, né? Hoje foi uma introdução. Se a gente fixar que a ideia da inflamação, muitas vezes ela é subclínica, ela não aparece tão comumente num exame de sangue, por exemplo.
ela é subclínica, mas ela é fundamental, ela é importantíssima, e a medicina tá dando cada vez mais valor a isso, aí vai da gente começar a estudar agora quais são os comportamentos para evitar isso aí que o Dr. João está falando. Né? Que depois que se instala acumulativamente a inflamação, aí aumenta o trabalho para você voltar a regenerar a saúde. Né? Então, a ideia também da prevenção, mudança de hábito. Uma medicina também do estilo de vida, né? Que incorpora isso daí, essas nossas rotinas, o exercício físico, o sol, né? Que é a vitamina D, a meditação, se for o caso, mas a acalmia, o desestresse, né? Enfim, estilo de vida em geral. E a gente pode voltar a esses e outros assuntos, né, João? O que não falta Sim. é... Na verdade, tem muitos temas que a gente pode aprofundar dentro dessa abordagem mesmo, e tem outras abordagens também. Quero convidar todos. Podem ser debatidos, né? Alguns livros, alguns artigos que podem entrar nesse debate. A gente tem um grupo no Facebook que chama Medicina Integrativa Funcional. A pessoa pode acessar e pedir para participar, e daí lá a gente vai estar avisando de outros eventos e também compartilhando informações. Também tem um grupo no Telegram, com centenas de pessoas também, que ali já tem um grande acervo de livros, materiais riquíssimos. Então, a pessoa pode acessar isso tudo gratuitamente e estar acompanhando o que é postado lá. Então, fica o nosso agradecimento a todos e que nos vejamos em breve. Tchau, beijos para todos. Ok.